A Fórmula 1 não perdoa. O Bortoleto descobriu isso logo no primeiro contato com a categoria. Não é apenas acelerar mais rápido do que os outros, é estar sob um holofote que nunca se apaga. Entrevistas, compromissos de patrocinadores, redes sociais, treinos, simulador, análises com engenheiros e ainda a necessidade de chegar inteiro no sábado e no domingo. É uma rotina que tritura os despreparados. E foi exatamente sobre isso que o jovem brasileiro abriu o jogo em entrevista recente. Na F1, a pressão mental é diária, disse, lembrando que num carro de quase 15 mil peças, ele é a única peça humana. Essa visão, simples e profunda ao mesmo tempo, mostra a maturidade de alguém que entendeu cedo que não se vence sozinho. Cada mecânico, cada engenheiro, cada detalhe é parte do processo. Para um estreante, essa leitura é ouro puro. Mas o começo não foi fácil. Carro instável, comportamento imprevisível, uma sensação de que nenhum acerto encaixava de verdade. Todo piloto passa por isso no primeiro ano, mas em uma equipe como a Sauber, onde a oscilação do equipamento é regra, o aprendizado é ainda mais duro. Foi só com os upgrades que a história começou a mudar. Na Áustria, veio o primeiro choque de confiança, 8º lugar e os primeiros pontos. Mais do que isso, pela primeira vez no ano, Bortoleto chegou ao Q3. Desde a primeira volta daquele fim de semana, entrou no carro com outra postura, confiante, preciso, sem erros. E o que aconteceu é quase simbólico. O pacote de atualizações parecia feito sob medida para o estilo dele. Quando o carro conversa, o piloto respira. Quando o conjunto responde, o talento aparece. A consistência que faltava surgiu. E junto dela, a reputação de quem sabe aproveitar a janela de oportunidade. Nesse mesmo fim de semana, Bortoleto viveu um momento que chamou de aula de defesa. Numa disputa roda a roda, o adversário se posicionou de forma dura, mas limpa, bloqueando suas tentativas. Ao invés de reclamar, Gabriel absorveu. Aprender com os rivais, inclusive nas derrotas, encurta o caminho. E quando um tetracampeão se aproxima no paddock para incentivá-lo, lembrando um encontro antigo em que o garoto pediu dicas, fica claro que ele já é notado. Já faz parte da conversa grande. Mas Bortoleto também mostrou realismo. A entrada da Audi ao maior projeto da década da Fórmula 1. Investimento pesado, estrutura moderna, ambição declarada de desafiar gigantes. Ainda assim, Gabriel foi direto. Pode dar certo rápido ou pode levar anos até engrenar. Essa leitura evita a armadilha da ilusão. Ele confia no potencial, mas mantém os pés no chão. Não se trata de pressa, mas de consistência. Projeto grande tem etapas, destacou. A mentalidade é clara. Consolidar fundamentos, não queimar etapas. Essa é a base que sustenta carreiras longas. E é aí que reside o diferencial. Gabriel tem 20 anos, mas já valoriza o coletivo, respeita o processo e não muda a sua essência porque chegou na Fórmula 1. Para o paddock, esse equilíbrio entre juventude e maturidade é uma raridade. Enquanto Gabriel constrói sua reputação dentro da pista, outro nome brasileiro voltou a rondar o noticiário. Felipe Drugovich, campeão da Fórmula 2, sólido tecnicamente e acostumado ao ambiente da Fórmula 1 como reserva da Aston Martin, reapareceu no radar da Alpine para 2025. O gatilho foi a má fase de Franco Colapinto. 6 rodadas sem pontuar e dificuldades visíveis de adaptação. A imprensa britânica começou a especular alternativas e rapidamente o nome de Drugovich ganhou força. É o perfil que encaixa, jovem, mas com maturidade e um apelo comercial importante. O próprio Felipe, em Silverstone, negou qualquer contato. Mas F1 é feita de bastidores silenciosos. Quando um nome aparece com frequência, dificilmente é por acaso. A Alpine vive um dilema: manter Colapinto e arriscar afundar ainda mais? Ou apostar em alguém que entregue pontos imediatos? A situação da equipe francesa é delicada. Mudanças de liderança, crises internas e um carro sem velocidade de reta. Nesse cenário, o piloto ideal não precisa ser espetacular, precisa ser confiável. Entregar ritmo sólido, poucos erros e clareza no feedback já o transforma em um ativo valioso. Outros nomes circulam. Jack Doohan, ainda irregular. Victor Martins, talentoso, mas cru. Valtteri Bottas, experiente, mas mais próximo da Cadillac para 2026. É nesse vácuo que Drugovich surge como o equilíbrio perfeito. A dúvida é:
Oportunidade ou armadilha? Se a Alpine reagir, o brasileiro pode virar protagonista na reconstrução. Se continuar patinando, sua performance pode ser engolida por resultados ruins. É o risco de apostar alto em um projeto instável. No fim, as duas histórias se cruzam. Gabriel Bortoleto mostrou que a Fórmula 1 é tão mental quanto técnica. Cuidar da cabeça, respeitar o processo e confiar na equipe transformam upgrades em pontos. Felipe Drugovich aparece como nome de peso justamente porque entrega estabilidade, maturidade e leitura de corrida em meio ao caos da Alpine. Um constrói o futuro em silêncio, pedra a pedra. O outro espera a chance de mostrar que já está pronto. O que ambos compartilham é o mesmo fio invisível, o valor da preparação. E talvez seja esse o recado para o fã brasileiro. A nova geração não precisa de atalhos, precisa de tempo, consistência e a coragem de assumir riscos calculados. Enquanto no Brasil os fãs vibram com cada passo de Gabriel Bortoleto, no resto do mundo a narrativa ganha contornos ainda mais dramáticos. A imprensa europeia descreve o jovem como a fagulha inesperada que pode reacender o respeito pelo automobilismo brasileiro. Jornais ingleses já traçam paralelos entre ele e o início de Lewis Hamilton, quando o garoto de Steven Age entrou no paddock sem pedir licença, apenas mostrando talento bruto. Mas a comparação que mais dói e ao mesmo tempo mais inspira é a inevitável: Ayrton Senna. Cada vez que Bortoleto se aproxima dos boxes, jornalistas estrangeiros lembram a última vez que um brasileiro fez o planeta parar para assistir corridas de Fórmula 1. A sombra é pesada, mas é também a força que empurra Gabriel para ser mais do que apenas um jovem promissor. Não é segredo que, nos bastidores, o sobrenome Brasil pesa mais do que qualquer outro. Pilotos europeus, mesmo com desempenho inferior, recebem patrocínios volumosos, enquanto Gabriel precisa justificar cada décimo de segundo conquistado na pista. Ser brasileiro não é apenas correr contra o cronômetro, é correr contra a desconfiança. E isso não é teoria conspiratória, é realidade do paddock. Empresários sabem que carregar a bandeira verde e amarela significa atrair paixão e uma legião de fãs, mas também lidar com o estigma de um país que, para alguns, ficou no passado da Fórmula 1. Gabriel é o contraponto disso. A prova viva de que o Brasil não morreu no automobilismo, apenas aguardava o seu novo protagonista. Dentro dos treinos, a disputa não é só contra o cronômetro, mas com olhares que evitam o contato. Jovens pilotos rivais já entendem que a ascensão de Bortoleto pode custar o espaço deles na F1. É comum ver mecânicos de outras equipes observando seus tempos de volta com uma mistura de respeito e preocupação. Há quem diga que até mesmo dentro das academias de pilotos, Gabriel já é visto como um intruso perigoso. Um talento vindo de fora do eixo Europa-Inglaterra que ameaça quebrar o ciclo natural de sucessão. Esse tipo de tensão é silenciosa, mas real. No paddock, ninguém quer ceder terreno para o garoto brasileiro. No entanto, é impossível ignorar a sombra protetora de Fernando Alonso. O bicampeão espanhol já deixou claro que enxerga em Bortoleto algo raro, algo que merece ser cultivado. Alonso não desperdiça elogios facilmente, e o simples fato de ter apontado Gabriel como um dos mais preparados de sua geração muda completamente a forma como chefes de equipe olham para o brasileiro. Se Alonso é a muralha, Bortoleto é o estandarte. O espanhol sabe que não correrá por sempre, e muitos já enxergam no jovem de São Paulo um sucessor espiritual da agressividade, inteligência e frieza que marcaram sua carreira. Mas o que mais alimenta os fãs não são apenas os resultados, e sim as teorias. Imagine, por exemplo, uma McLaren do futuro apostando todas as fichas numa dupla Lando Norris e Gabriel Bortoleto. Juventude, agressividade e velocidade pura. Ou uma Aston Martin decidindo apostar no brasileiro quando Alonso se aposentar, dando continuidade ao elo mestre-aprendiz. Mas outros vão além. Há quem aposte que, se a Mercedes não conseguir segurar o talento de George Russell a longo prazo, o nome de Gabriel Bortoleto pode surgir como uma opção ousada para os prateados. Seria um movimento chocante, mas a Fórmula 1 vive de reviravoltas improváveis. E claro, existe a teoria mais romântica. Gabriel um dia vestindo o vermelho da Ferrari, repetindo a trajetória que consagrou Senna como sonho não realizado e dando ao Brasil a chance de finalmente ver sua bandeira tremular no topo de Monza. O
O que sabemos com certeza é que cada volta de Gabriel Bortoleto hoje carrega um simbolismo que poucos pilotos no grid suportariam. Ele não corre apenas por si mesmo, ele corre contra o esquecimento, contra o preconceito silencioso e contra a ideia de que o Brasil é apenas história passada na Fórmula 1. A cada treino, a cada prova, a narrativa se reforça. Não é só sobre carros, é sobre legado. Gabriel é o garoto que entrou do paddock para provar que os brasileiros não vieram para aplaudir, mas sim para lutar pelo pódio. E no fim, resta uma pergunta que assombra equipes, jornalistas e rivais. Quando? Não se, mas quando Bortoleto conquistar seu espaço definitivo na Fórmula 1? O que sobrará para aqueles que duvidaram dele? E se eu te dissesse que Gabriel Bortoleto pode estar prestes a se tornar não apenas o próximo brasileiro na Fórmula 1, mas o pivô de uma revolução dentro do grid? Parece teoria de fã empolgado, mas dentro dos bastidores, a sensação é clara. O garoto é visto como a peça de reposição perfeita para quando as vagas começarem a se abrir em 2026, ano da grande virada com um novo regulamento. Alguns analistas acreditam que a McLaren está guardando o nome de Bortoleto como trunfo secreto. Uma carta na manga, caso Piastri não mantenha a consistência ou caso Norris finalmente aceite uma oferta bilionária da Red Bull ou da Ferrari. Imagine só, a McLaren, em vez de correr desesperada atrás de um substituto, já teria dentro de casa um piloto formado no estilo da equipe, acostumado ao ambiente e pronto para a guerra. Mas as teorias não param por aí. Há quem aposte que a Aston Martin pode surpreender o mundo ao tentar formar uma dupla hispano-brasileira, com Alonso como mentor e Bortoleto como sucessor natural. O discurso de que Fernando está ensinando tudo ao garoto não é apenas cortesia. É visto por muitos como um treinamento silencioso, um legado sendo passado para que o dia da troca de bastão não seja traumático. O calendário não mente. O grande terremoto da Fórmula 1 será em 2026, quando as equipes terão que redesenhar completamente seus carros. Essa mudança abre portas para pilotos que hoje não têm espaço. E aqui entra a teoria mais ousada. Será Bortoleto o nome escolhido para iniciar essa nova era? A Fórmula 1 já viveu histórias semelhantes. Quando Hamilton surgiu, ninguém imaginava que o novato iria bater de frente com Alonso logo no primeiro ano. Quando Verstappen estreou, disseram que era cedo demais, mas ele transformou a Red Bull em fortaleza. A história sempre se repete. Alguém precisa ser o rosto da mudança. Bortoleto pode muito bem ser esse nome. Jovem, campeão da F3, brasileiro e com uma narrativa perfeita para agitar o mercado. As equipes sabem que o público brasileiro traz audiência, patrocinadores e paixão. Se alguém tem o perfil ideal para ser lançado no momento da virada, é ele. Mas para entender por que ele inspira tanta confiança, é preciso voltar às corridas que moldaram o piloto que conhecemos hoje. Basta lembrar da temporada da F3 em 2023, quando Bortoleto não apenas foi campeão, mas fez isso com maturidade que impressionou veteranos. Em Silverstone, por exemplo, enfrentando chuva e pressão psicológica, ele segurou rivais mais experientes e terminou entre os líderes sem cometer um erro sequer. Foi nessa corrida que muitos perceberam. O garoto não apenas corre bem, ele pensa como campeão. Outra lembrança icônica veio em Monza, onde a pressão do título estava no auge. Com a torcida italiana enlouquecida, Bortoleto fez uma corrida cerebral, defendendo posições com inteligência e mostrando frieza que poucos têm na idade dele. Cada manobra parecia medida com régua, como se ele já soubesse o que ia acontecer antes mesmo da curva. Esses momentos não foram apenas vitórias ou pódios, foram provas de que ele tinha algo raro, a capacidade de transformar caos em controle. Além do talento dentro da pista, os bastidores revelam um piloto que sabe jogar o jogo político da Fórmula 1. O fato de Alonso assumir um papel quase paternal é um sinal claro de que Bortoleto está sendo preparado com cuidado. E aqui entra outra teoria. Será que este apoio é parte de uma negociação maior? Há quem diga que o nome de Gabriel já circula em reuniões estratégicas de equipes que pensam além de 2025. A McLaren, por exemplo, vê nele a chance de repetir a narrativa de Senna, enquanto a Aston Martin pode explorá-lo como continuidade de Alonso.
Até mesmo a Williams, sempre em busca de novos talentos para se reerguer, é citada como destino possível caso a porta das grandes demore a se abrir. Nos boxes, os mecânicos gostam dele. Mecânicos dizem que o brasileiro tem a rara habilidade de dar feedbacks claros, diretos e técnicos, algo que diferencia grandes pilotos de simples talentos passageiros. É esse tipo de detalhe que constrói carreiras longas e sólidas na Fórmula 1. Não dá para ignorar a carga emocional que acompanha o nome Bortoleto. O Brasil não vê um campeão desde Senna e não sente o gosto de uma vitória desde Felipe Massa. Essa ausência cria uma fome coletiva que pode transformar qualquer aparição de Gabriel na Fórmula 1 em fenômeno midiático. E aqui está a última grande teoria. Quando ele finalmente estrear, não será mais apenas um piloto subido ao grid. Será o renascimento de uma nação no automobilismo, algo que pode mudar o rumo da própria Fórmula 1. Os dirigentes sabem que cada vitória de um brasileiro movimenta multidões, lota autódromos e aumenta audiências. Colocar Bortoleto no grid não é só uma questão esportiva, é um investimento global. Seja na McLaren, na Aston Martin ou até em uma reviravolta surpreendente com outra equipe, uma coisa é certa: Gabriel Bortoleto não é apenas uma promessa, é uma força inevitável. Cada volta, cada treino, cada conversa nos bastidores parece ser parte de um roteiro maior, onde o destino é claro: a Fórmula 1. O que resta é esperar pelo momento em que teoria e realidade vão se encontrar na linha de largada. Quando isso acontecer, o mundo vai conhecer não apenas o próximo piloto brasileiro da Fórmula 1, mas um gladiador moderno pronto para escrever a sua era.